Queridos irmãos, eu estava aqui meditando no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 11, onde Moisés ele mata o egípcio e foge para Midian. A Bíblia diz que Jetro, em algumas versões Reuel, diz que ele tinha 7 filhas. Ele não tinha nenhum filho homem. Ele tinha 7 filhas mulheres e ele era sacerdote em Midian. Ele promulgava o seu ofício de sacerdote naquela terra, enquanto as suas filhas cuidavam do rebanho. Antes de Moisés aparecer naquela fonte, as filhas de Jetro sofriam perseguições. Eram humilhadas ali por todos os pastores de outros rebanhos, por ser mulheres e ser um vaso mais fraco e frágil. Os outros pastores humilhavam elas diante daquele poço, fazendo com que elas trabalhassem tanto para o seu rebanho quanto também para o rebanho dos outros pastores. O interessante é que todos os dias essas 7 meninas, essas 7 filhas de Jetro voltavam para casa. E a pergunta de Jetro era: como foi o dia hoje, filha? E imagino eu, com lágrima nos olhos, elas respondem: olha, nosso dia não foi bem. Novamente, pai. Novamente, nosso dia não foi bem. Fomos maltratadas novamente por aqueles pastores. Fomos humilhadas. Fomos insultadas. E isso tem que acabar. Nós vemos ali 2 posições, a posição das filhas, que sempre saíam para apacentar o rebanho de seu pai em obediência, porque eram filhas de Jetro e Jetro amava suas 7 filhas sem distinção, e uma posição de Jetro, porque Jetro ele nunca deixou o seu sacrifício. Ele sabia que todos os dias as suas filhas estavam sendo oprimidas, humilhadas, massacradas ali com trabalho forçado, mas ele nunca deixou o seu sacerdócio. Ele sempre estava sacrificando para poder, um dia, Deus entrar com essa provisão ali dentro daquela fonte. Deus prepara todo o cenário e manda Moisés. Moisés, com sede, chega à fonte. Quando ele chega naquela fonte, ele observa 7 mulheres vindo com seu rebanho. Essas mulheres chegaram e Moisés viu com que se as 7 filhas começaram a ser massacradas, humilhadas, ofendidas ali. Moisés se levanta, tira e expulsa os pastores que estavam ali, e o nome do Senhor foi glorificado naquela cena. Ele dá água para o rebanho, ele defende aquelas meninas e ele vai embora. Interessante que quando elas chegam em casa, a pergunta que é feita é a seguinte: chegaram cedo hoje, o que aconteceu? Ela fala: pai, hoje Deus nos abençoou. Um homem chamado Moisés apareceu na fonte, nos livrou daqueles pastores, abeberrou o nosso rebanho, e hoje nós chegamos cedo aqui. Graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, graças às nossas orações, hoje Deus julgou a nossa causa. E aquele dia foi um dia diferente. Nós temos aqui 3 posições. Nós temos as filhas, que representam a igreja diante da fonte. Nós temos Reuel e nós temos Moisés. Nós vivemos às vezes a nossa vida dessa forma. Nós estamos diante da fonte, mas nós passamos por luta, nós passamos por perseguição, por humilhação. Nós passamos por tantas coisas que nós até duvidamos às vezes que aquela situação está acontecendo na nossa vida. Porém, Jetro nunca desistiu de interceder pelas suas filhas e de poder estar diante do seu sacerdócio, acreditando que um dia aquela situação iria acabar. Quando Moisés chega, ele julga e ele livra aquelas mulheres daquele sofrimento. Eu tenho certeza, o momento da igreja hoje em que vivemos é esse. Somos abatidos, amargurados, passamos por ofensas, somos humilhados.
Mas se lembra, nunca desista, porque Deus ele é fiel. E um dia, assim como Moisés chegou na fonte para livrar aquelas meninas da aflição, assim também Jesus vai chegar na sua vida e vai te dar vitória. Em nome de Jesus, receba.